Já foi 6, o 5, 4, 3 e agora também o 2. Mas não estão preparados pra o que vem logo depois. No castelo do infinito se despeça dos amigos. Ore e conquista contigo, porque agora é comigo. Fala galera, bom? Eu sou o Gil e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje cá estou eu para novamente ver fanboy chorando nos comentários. Só para deixar claro, no vídeo passado eu deixei o Gojo mais forte do que ele realmente é. E mesmo com os buffs, os fanboys choraram demais. Inclusive eu me diverti muito vendo os comentários do vídeo passado. Foi muito bom. Grande parte dos que comentaram nem viram o vídeo inteiro, ou viu e já estava se fazendo de sonso. Eu já sei que nesse vídeo eu vou levar hate de novo, porém eu não me importo, até porque fanboy não tem argumento, só tem falácia. Mas enfim, Yuta vs Kokushibo, vamos descobrir quem ganha? Bora lá. E se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e deixa o like, beleza? Pronto. Bora começar. Bem, para quem não sabe, o Yuta é fraco fisicamente, até por isso que ele usa uma espada e muita energia amaldiçoada para compensar a falta de força dele. Ele tem feats até que legais usando seu reforço amaldiçoado, e seus maiores feitos foram o seguinte. Quando ele foi passar peixe no Itadori, segundo o próprio Itadori, os golpes do Yuta são bem pesados. Mesmo ele não parecendo ter muita força, cada golpe dele é muito pesado. E quem falou isso foi o próprio Yuji Itadori, um monstro fisicamente. Sem falar que o Yuta já jogou o Itadori contra várias paredes de concreto com relativa facilidade. Então realmente, ele é bem forte. E no jogo do abate, ele também conseguiu trocar golpes com Ryu, que se eu não me engano tem a maior saída de energia amaldiçoada da obra. Ou seja, ele é muito forte. E o Yuta não só aguentou os golpes do Ryu, ele revidava e conseguia ferir o Ryu no corpo a corpo. Vale ressaltar que ele também aguentou as explosões do Ryu, e essas explosões matariam a maioria dos feiticeiros, mostrando que seu reforço amaldiçoado é realmente muito forte. E por que eu estou considerando essa parte do que é mais para resistência e durabilidade? É porque é o seguinte, durabilidade também indica a força de alguém. Uma pessoa muito durável ou muito resistente também é uma pessoa muito forte. Eu vou explicar de uma forma mais resumida. Baseando-se na lei de ação e reação, para você gerar um impacto intenso, o seu corpo precisa aguentar uma força igual ao que aplica, tornando a durabilidade comparável à sua força de ataque. Então é possível medir o nível de força de alguém com base em sua durabilidade, e vice-versa. Rapaz, agora eu me senti inteligente, hein? Embora eu acho que muitos de vocês já sabiam disso. Rapaz, esse canal também é cultura. Aqui vocês não aprendem só anime, também aprendem física. Mas voltando ao assunto principal, em termos de força a gente pode classificar o Yuta em nível prédio médio, uns 7 ou 8 andares. Lembrando que é só força, sem técnica inata, tá? Só a pura força do Yutokotsu. Eles escalariam um prédio médio, 7 ou 8 andares, mas se a gente forçar ele pode chegar no 10º, nos 10 andares, tá ligado? Que é o máximo de um prédio médio. Prédio grande aí já estamos na etapa do Gojo e Sukuna. Prédio médio eu acho que é o nível do Yuta. Agora bora pro Kokushibo. O Kokushibo é bizarramente forte. Ele é o terceiro personagem com a maior força física da obra. Eu afirmo isso pois no cargo dos superiores, quanto maior o número, mais forte o Oni é. E também quanto mais pessoas o Oni devora, mais força ele vai ter. E se não me engano, além do Kokushibo ter devorado vários humanos nesse período de 400 anos, ele também já absorveu vários Onis nos duelos de sangue. O único Oni que ele poupou foi o Akaza, então o nível de força dele é realmente bizarro. Mas só para não restar dúvidas, a gente pode usar o Tokito de comparação. Tokito todo ferrado, envenenado, já tinha força para cortar diamantes. E entre os pilares, o Tokito já é fraco, ele já é considerado fraco mesmo entre os pilares. Mas o Kokushibo, como todo mundo já sabe, não é humano, e sim um Oni. E Onis normalmente já são mais fortes que humanos. Porém, o Kokushibo, que na época de humano, era conhecido como Ishikatsu, já era o segundo mais forte na era Sengoku. Mas atualmente ele perdeu o posto de caçador de segundo mais forte da história pro Tanjiro. Ele perdeu esse posto pro teste de amolar facão. Então ele deveria ser o terceiro mais forte na teoria, mas aí a gente lembra que tem o Gyomei, uma aberração do mundo de Kimetsu. Então fiquem abertos se o Michikatsu é o terceiro mesmo. Mas é um fato que ele na sua época de humano era muito forte. E ele ficou ainda mais forte a virar um Oni. E continuou ficando mais forte fisicamente com o passar do tempo. Então no caso, Kokushibo se concretizou como o terceiro personagem com a maior força física da obra, ficando atrás somente de Tanjiro Demon King e o Muzaki Butsuji. Se formos escalar seu nível de força, eu diria que ele conseguiria cortar um Q-Carbon com zero dificuldades. Vocês não sabem o que é um Q-Carbon, né? Deixa que eu explico. É simplesmente o material mais duro, lá ele, descoberto pelo homem. Ele é entre 60 a 70 vezes mais duro que um diamante. E o Kokushibo conseguiria cortar ou esmagar um com facilidade, usando as mãos.
usando as mãos ou qualquer outra coisa. E se você acha que eu tô exagerando, você deve lembrar que um dos mais fracos já consegue cortar diamantes estando com o pé na cova. O Tokito literalmente desmaiou depois de ter matado o Gyuko. Se um dos mais fracos consegue cortar diamantes, imagina um dos mais fortes. É o sistema de escala, meus amigos. Olha o abismo colossal de força entre o Kokushibo e o Tokito. Literalmente o Kokushibo humilhou o Tokito marcado. O Tokito tava sem nerf algum, tava zero bala, sem cansaço, sem ferimento. E ainda depois de ter passado pelo treinamento pilar. Ou seja, esse Tokito que enfrentou o Kokushibo é muito mais forte que o Tokito que enfrentou o Gyuko. E mesmo assim, o Kokushibo pregou ele na parede como se ele fosse um relógio. E ele fez isso sem esforço algum. Bem, eu acho que não tem dúvidas aqui, né? Kokushibo é... Eu acho que não tem dúvidas aqui, não é? Kokushibo tem muito mais força que o Yuta de forma indiscutível. Moral, eu acho que a Koyohara perdeu a mão na hora de colocar níveis de força e velocidade na obra. Galera, eu acho que eu vou ter que buffar o Yuta aqui ou ele vai ser mogado. Vamos dar uma colher de chá pro Invicto e vamos dar a velocidade de um raio pra ele. Coisa que ele não tem, mas vamos deixar ele ter. Só porque eu tô com preguiça de tentar descobrir a velocidade desse cara, mas eu sei que ele é bem mais lento que um raio. A velocidade dele nem é destacada na obra, então vamos deixar ele com a velocidade de um raio. E como muitos já sabem, a velocidade do Tokito é a de um raio. Eu não vou nem me prolongar, o Kokushibo é ridiculamente mais rápido que o Yuta. Eu não vou perder meu tempo explicando isso, até porque é só você ver o que aconteceu com o Tokito. Eu não vou perder muito meu tempo explicando isso, porque eu já tenho muito mais vídeos pra fazer, então... Fica um pouco complicado, né? Ficar me prolongando muito nesse aqui. Agora vamos para o que interessa. Vamos começar pelo Yuta. A técnica do Yuta é a cópia, que ele só pode usar através da Rika. E com a Rika invocada ele pode usar a técnica de cópia. E usar as armas amaldiçoadas, que ele deixa armazenado dentro da Rika. Ele já copiou a fala amaldiçoada do Inumaki, a manipulação do céu da Auro, a escada de Jacó do Anjo e os Shikigami lá que são criados com cabelo. E ele também já copiou o desmantelar, mas o dele é muito mais fraco que o do Sukuna. Com razão. E ele pode usar isso por 5 minutos. Eu bosta essa limitação, né? GG Kotami nerfou o Kotsumeki de graça, mas tá bom. E ele também tem expansão de domínio que funciona da seguinte forma. Ele cria um ambiente onde ele pode usar todas as técnicas que ele copiou. Por tempo ilimitado, porém é aleatório. Ele pega uma espada e descobre qual é a técnica que ele vai usar. Ele não sabe qual é a técnica que está na espada, mas se for inútil ele pode só jogar fora e pegar outra espada. E ele pode escolher qual vai ser o acerto garantido do domínio, tipo, sei lá, coloca a escada de Jacó para acertar garantido e pega alguma espada aí que tem uma técnica aleatória. E as barreiras, ele também consegue fazer as barreiras serem indestrutíveis. E ele também tem energia reversa, e diga-se de passagem, ele é o top 3 ou 2 na manipulação da energia reversa. Ou seja, o cara é muito bom. Agora vamos para o Kokushibo, eu vou rushar. Respiração da lua. A técnica de esgrima é quase perfeita, sendo inferior apenas à respiração do sol. Mas ao usar Sukijutsu, junto à respiração, ele pode fazer ataques múltiplos, um atrás do outro, em uma sequência. E o fato dele não se cansar só deixa isso mais apelão, pois ele pode fazer isso eternamente. Ele também tem uma forma de respiração onde ele consegue dar um ataque em 360 graus. Eu tô ruim, minha dicção tá uma bosta hoje, meu Deus do céu. Ele tem regeneração automática em menos de um segundo. Ele é semi-mortal, morrendo só para o sol. Tipo, se o Kokushibo morresse só por decapitação de Nichirin, eu ia deixar o Yuta ter uma Nichirin. Porém, o Kokushibo não morre por decapitação. Então o Yuta vai ter que segurar o cara até o sol nascer. Pois ele não tem poder de fogo o suficiente para vaporizá-lo. Lembrando, tá? A escada de Jacó só funciona em maldição. Então, ela realmente não faria efeito aqui, não. E o corpo do Kokushibo é muito mais resistente que o Q-Carbon. Pois, como eu já disse, durabilidade é proporcional à força. E o Yuta nunca demonstrou ter força nem sequer próxima para cortar algo tão resistente. Se ele conseguisse fazer algum dano no Kokushibo, ia ser um milagre e uma forçação de roteiro mesmo. E o Kokushibo também tem estamina infinita, percepção bizarra, ele literalmente tem 6 olhos e tem um mundo transparente, ou seja, ele pode prever os movimentos e ver o mundo em câmera lenta. E ele consegue fazer lâminas a hora que bem entender ele quiser. E pode fazer múltiplo, pode fazer quantas lâminas ele quiser. E também ele pode alongar a sua espada. Lá ele pode alongar a sua espada e para fazer ataques de muito longe. Ele não precisa nem se aproximar, ele pode fazer ataques de muito longe. Muito bem, participantes apresentados, que comece o combate. O Yuta ia morrer. O Kokushibo ia brincar e depois ia matar ele. Além do abismo colossal de velocidade e força, as técnicas do Yuta iam funcionar no Kokushibo. A fala amaldiçoada, se o Yuta mandar o Kokushibo ficar parado e se aproximar, ele vai ganhar isso aqui. O Kokushibo pode fazer esse ataque mesmo estando parado. Então o Yuta se lascar se tentasse fazer essa manobra de paralisar o cara e se aproximar.
Sem falar na limitação dessa técnica. Se o oponente for muito forte, ele pode simplesmente se opor ao comando. E a escada de Jacó só funciona em maldição. E literalmente dá pra escapar muito fácil dela, igual o Sukuna fez. E a expansão do Yuta não acerta alvo sem energia, pois ela não é tão refinada a esse ponto. Nem a do Gojo é. As únicas expansões que foram refinadas a esse ponto foi a do Sukuna e a do Kenja. E mesmo que funcionasse, não ia fazer muita diferença. E o Kokushibo também consegue atacar de longe, como a gente já falou, e em grande escala, e ele não se cansa. Ou seja, o Yuta ia se lascar muito aí. Então o Kokushibo ia brincar, e na hora que ele cansasse, ele ia matar o Yuta. Sem falar que eu nem sei se o Yuta ia conseguir realmente cortar o Kokushibo, pois o cara é realmente bem resistente, e mesmo que conseguisse, não ia mudar muita coisa. O desmantelado do Yuta é muito mais fraco que o do Sukuna. A manipulação do céu não é larga das coisas, ela serve mais para suporte do que para ataque. Sem falar que eles têm limite, eles só conseguem usar essas técnicas de forma ilimitada dentro do domínio. Mas fora do domínio ele tem limite pra isso aí. Sem falar naquele raio do amor lá, aquele True Love que ele usa com a Rika. Aquele negócio eu acho bem difícil que acertar o Kokushibo, porque não parece muito rápido não, hein. Se ele tentasse um duelo mais próximo, o que não é difícil, ele ia estar pedindo pra morrer, pois o Kokushibo é bem mais experiente que ele no sentido de esgrima. Oba, moral. Resumo, o Yuta ia perder de forma humilhante. A diferença de velocidade e força é muito alta para ter luta. O Yuta só ia clicar se o Kokushibo estivesse de bom humor. Porque se ele não estiver interessado no Yuta, ele vai dar speed beast no Yuta. O negócio que o pessoal deve entender é que mesmo que o Yuta tenha muitas habilidades poderosas, enquanto ele não tiver força e velocidade para poder reagir, ele vai ser humilhado todas as vezes. Bem, então foi isso, galera. Se gostarem, se inscrevam no canal e deixa o like, beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Falou e fui.